Meus amigos do Contraprosa, do Landeswald Blog, hoje é dia 20 de abril de 2020, véspera do feriado de Tiradentes, e eu tenho aqui 3 assuntos para a gente conversar hoje. Fiz questão de começar esse vídeo de hoje com esse vídeo que vocês assistiram aí antes da minha entrada, que eu considero um dos maiores absurdos. Todos os jornais, revistas e TVs falam do pronunciamento do presidente Bolsonaro na frente daquelas dezenas de pessoas lá no Palácio da Alvorada em Brasília, mas eu não vi comentários a respeito da divulgação desse vídeo pelo filho dele, o Carlos Bolsonaro, aquele que é vereador no Rio de Janeiro e que eu tenho certeza tem sérios problemas. Esse vídeo é um retrato do absurdo que estamos vivendo. Como é que vários homens, provavelmente ali deve ser algum clube de tiro, e aí fazem um negócio desse sem justificativa nenhuma, um absurdo, uma diversão idiota, uma prática imbecil. Aí vocês ficam imaginando, poxa, mas será que tem gente assim no mundo? Tem, minha gente. Vocês viram anteontem lá no Canadá, um homem de 51 anos de idade saiu por aí atirando. Matou 10 pessoas, entre elas um policial. Aconteceu lá em Portapique, na Nova Escócia, lá no Canadá. O cara foi morto pela polícia, mas o cara deve ter surtado. Existem loucos em todo o mundo, não é só por aqui não. Eu lembro a vocês que eu fui ver a postagem, que inicialmente eu vi o vídeo no portal de um antagonista e não acreditei. Fui lá e olhei, assisti o vídeo 2, 3 vezes para acreditar no que estava assistindo. Depois eu fui para os comentários, que eu me interesso muito pelos comentários, para que eu possa entender como é que está a cabeça do povo. E encontrei muita gente, acreditem, aplaudindo. Acreditem, aplaudindo, dando vivas, pedindo a queda do Congresso, do STF, fechar tudo. E, curiosamente, pedindo liberdade e, ao mesmo tempo, pedindo a volta do AI-5. Não, sabe, isso é coisa de doido. Não dá para entender. Ou eles nem sabem o que representou e o que fez o AI-5 aqui no Brasil. A primeira coisa que tira da gente é a liberdade. E eles pregam liberdade fechando o Congresso. E eu fiquei pensando comigo, por que tanta gente apoia esse tipo de coisa? O que é que está acontecendo com a humanidade? E eu percebo que existem 3 grupos, mais ou menos, que formam a humanidade hoje. 1/3 dela, que eu tenho certeza que ainda não é a maioria, porque se fosse maioria a gente estava bem melhor. 1/3 são de pessoas que estudam, trabalham, lutam por uma humanidade melhor. Tem um outro terço que quer destruir, quer acabar, não acredita em ciência, acha que preservação da natureza é idiotice. É a parte má da humanidade, ruim da humanidade. E tem 1/3 que ainda não acordou.
Um terço que dança conforme a música, segue por instinto, caminha em função do estômago e das suas vontades pessoais. Quando este terço da humanidade acordar, provavelmente teremos um mundo melhor. Porque eu não acredito que no outro terço, o terço da maldade, vai resolver alguma coisa. Porque isso não é só no Brasil. Eu já falei o exemplo do Canadá aí, e eu lembro a vocês que Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung, ditadores, matadores sanguinários no mundo inteiro, em vários países, tiveram seguidores e defensores. Eu não me esqueço os kamikazes na Segunda Guerra, que morriam, mas levavam consigo vários inimigos. Eles achavam que isso era um ato de inteligência. Não me esqueço também daqueles que, em nome da religião, botam uma bomba no corpo, vai para o meio de um restaurante ou no meio de uma multidão e se explode. E diz que vai encontrar com 7.000 virgens no céu. Ou seja, tem doido no mundo. Tem gente insana. Só que eles não estão no poder. Eles não estão administrando um país. Pelo menos aqui. Esse pessoal que botou esse vídeo, ele é um vereador. É filho do presidente da República. Que loucura! O cara que espalha esse tipo de vídeo na internet é o vereador do Rio de Janeiro. E isso é extremamente perigoso. E parece que a gente está esperando a coisa ultrapassar um limite ou uma fase que não tem mais volta. Por enquanto ainda temos as instituições funcionando. Dá pra gente combater esse tipo de coisa. Mas eu não estou vendo ainda. Estou vendo depoimentos na televisão, no rádio, nos jornais, na internet. Todo mundo condenando. Mas o vereador continua vereador. Continua lá com seu Twitter aberto. Continua lá fazendo suas divulgações. O presidente da República continua saindo. Continua pegando dezenas de pessoas lá fora pedindo fechamento do Congresso, o fim do STF e a adoção de AI-5 numa época dessa. E ninguém até agora está fazendo nada. Gritam, mas ninguém toma uma providência. E o que eu acho muito curioso é a posição do Exército até agora. Embora a gente saiba que o Exército está comprometido com a democracia, ninguém até agora foi para a imprensa do Exército para colocar um freio nas atitudes do presidente da República e de seus familiares. Antigamente, quando alguém seguia um maluco desses, ou quando alguém era obrigado por algum motivo a segui-lo, diziam que era medo, influência dos amigos. Hoje não. Hoje não precisa nada disso. Hoje nós temos a internet, as redes sociais, que são uma conquista fantástica da humanidade, mas que serve também como arma para aquele 1/3 que eu falei, ampliar o seu exército. O Humberto Eco dizia uma coisa fantástica que até hoje, a cada dia, se torna uma verdade universal. As redes sociais deu voz aos imbecis. As redes sociais deu voz aos insensatos. As redes sociais estão servindo de propaganda, de meio, de arma, de instrumento para espalhar pelo mundo a maldade. Segundo assunto de hoje,
é o relaxamento com relação ao coronavírus. Ninguém mais lê notícias sobre coronavírus. Aqui no blog nós temos 3, 4 mil leitores por uma notícia, por um relatório do diário sobre o coronavírus. Hoje 200, 250 pessoas estão preocupadas com o aumento. E olha que nós já chegamos a 2.500 mortos hoje. Estamos chegando a 40 mil infectados no Brasil. Mas o que acontece é alguns prefeitos abrindo comércio. Há um certo relaxamento e os especialistas, os médicos insistem, ainda não estamos no pico da doença. Ela deve chegar agora para o final do mês de abril, início do mês de maio, em algumas localidades. São Paulo, por exemplo, achamos que o pico deve atingir agora no início de maio. E daí em diante, aí sim que a gente poderia, depois de testar muito a população, já poderia começar a pensar no relaxamento dessas medidas. Alguns governos estão respondendo com relaxamento pelo menos até o dia 10 de maio. E lá então se tomaria uma outra providência menos enérgica. E também o uso obrigatório de máscaras em vários lugares do Brasil. E estamos flertando com o perigo mais uma vez. E a gente chama atenção. Agora é que é a hora de ter a paciência, porque o confinamento ele é terrível. Começa a gerar certas insatisfações e é a hora agora de saber quem está comprometido com a quarentena. Então, fique em casa, continue tomando todas as medidas de cautela contra o vírus da Covid-19. E por último, para encerrar esse vídeo, um aviso aos estudantes. O governo do estado da Bahia aprovou, via Assembleia, uma ajuda de custo aos estudantes que não estão indo para a escola. R$55 para aquele estudante se alimentar em casa. E essa ajuda, nas cidades onde tem o distribuidor Açaí e a Cesta do Povo, você chega lá, automaticamente faz as compras. Mas onde não existe a rede, nem existe a Cesta do Povo, o governo vai mandar cartões. Esses cartões estão chegando aqui na região. A probabilidade de estar no NTA 17 na quarta-feira. O professor Gilberto Jacó, do Colégio Estadual José Dantas de Souza, pede para avisar a todos os alunos da escola, todos os pais, que não adianta ir para a escola. Não adianta ir. Ele vai quarta-feira pegar esses cartões e assim que tiver de posse dos cartões, vai divulgar nas redes sociais, e a gente divulga aqui também no Contraprosa, como esses alunos terão acesso à escola para pegar esses cartões, para poder ir no supermercado e fazer as compras. Mas por enquanto, fiquem em casa, tenham calma, que haverá distribuição consciente, tranquila desses cartões, para evitar aglomerações, para evitar o ajuntamento de pessoas, para evitar que se rompa com esse cuidado que nós estamos tendo. Heliópolis, que até aqui, e a nossa região, infelizmente, há alguns casos. Foi confirmado o primeiro caso em Ribeiro de Pombal, o caso de Adustina. Temos casos aqui próximo em Simão Dias, temos casos próximos aqui em Lagarto, temos casos próximos em Serrinha, que já são 4 casos. Casos ali em Catu, né? Então nós estamos em volta da nossa região e em alguns municípios há casos. Mas o controle que está sendo feito da população, os cuidados que estão sendo tomados, com certeza impediram que o vírus chegasse por aqui de forma mais intensa. E devemos continuar nos próximos dias, talvez até lá para o dia 10 de maio, nós teremos uma noção melhor
de que essas medidas foram eficazes para evitar a contaminação. Portanto, os alunos não devem ir à escola, a não ser quando convocado. O professor Gilberto vai fazer uma distribuição, vai fazer um estudo para ver como a gente vai entregar esses cartões para os alunos sem que isto cause aglomeração. Então, por hoje é só. E gostaria de encerrar o vídeo parabenizando os bancos. Eu fiz uma crítica aqui os três maiores bancos do Brasil, que tiveram os três bancos particulares, né? O Itaú, o Bradesco e o Santander. Esses três bancos tiveram bilhões de lucros e parece que agora resolveram ajudar. A ajuda maior é a ajuda do Itaú, que está liberando 1 bilhão para uma instituição médica, uma associação médica lá de São Paulo, e eles vão determinar onde esse investimento será feito. Então, parabéns aos bancos, finalmente entraram na luta para ajudar, porque isso não é só isso não pode ser só um trabalho de governo, isso é um trabalho de todas as instituições que formam a nossa sociedade. E com certeza, depois que acabar essa pandemia, nós vamos aprender quão importante é a instituição Estado e quão importante é a participação de todos os cidadãos, de todas as empresas, no processo de preservação do bem-estar social. Porque é isso, no fundo, que importa. O bem-estar das pessoas. Economia, qualquer outra coisa, pode esperar muito bem. Em primeiro lugar está o bem-estar do ser humano na sociedade. Um abraço, até a próxima e até lá.